Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Acabamos de ouvir Jean-Pierre Bianchi e Israel das Sois. Jean-Pierre Bianchi, respeitado músico, pesquisador e colecionador de instrumentos musicais, para quem dedicamos agora os nossos aplausos. Jean-Pierre é caxiense, fundador do Museu do Acordeon, que pode ser acessado pelo YouTube e pelo Instagram, além de servidor da Divisão de Promoção da Indústria e Serviços do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Nesta noite, que abre os encontros com a memória de 2026, sua participação terá a dupla condição de painelista e de atração musical. O tema desta noite é Mundos de Sonoridade em Cada Tecla, sobre a Sonelli. Este encontro com a memória tem o patrocínio do Fundo Social Sicredi e apoio da Dalper e da Água Mineral Hortênsias. O Memorial Canela apresenta esta, que é a primeira edição do Encontros com a Memória em 2026, tratando de um importante empreendimento que marcou a vida econômica e cultural de Canela entre as décadas de 50 e de 1980. Para tanto, convidamos o integrante do memorial, historiador Marcelo Vazenbeck, para conduzir esta importante sessão e receber os demais convidados, Ayrton Borrer Optis, Ari Nelson Santini e Leandro Borrer Optis. Sim, depois nós vamos parar. Deixa eu deixar uma coisa para cá. Boa noite a todos, aos convidados, ilustres convidados desta noite que aquece não só os nossos ouvidos e a nossa memória, mas o nosso coração. Porque falar da Sonelli, tenho certeza que renderá belas histórias na noite de hoje, e todos vocês que estão aqui têm contribuições, com certeza, sobre essa importante fábrica, indústria da música em Canela. Fazendo essa introdução, eu gostaria de agradecer ao Memorial a oportunidade de estar aqui hoje como mediador, não sei, deste encontro, aonde a informalidade ela é um complemento das apresentações do Memorial, porque é na informalidade que a gente consegue extrair a essência das memórias que fazem parte da história de Canela. Então, seu Nelson Santini, uma pessoa da nossa comunidade, a canelense por adoção, que está em Canela muitos e muitos anos e veio para cá em função da música. O Jean, que é um apaixonado pelo instrumento musical acordeon, bandoneon, e que tem um acervo fabuloso, Museu do Acordeon WK. Está o acervo momentaneamente em Caxias do Sul, mas oxalá que em breve esse acervo vai estar em Canela para que todos nós possamos conhecer e incentivar a preservação. E os irmãos Optis, Ayrton e Leandro, representando o seu Gildo e toda a família, né, que vão trazer elementos para essa história, para esta conversa de hoje. Também preciso agradecer aqui, fazer uma parte, agradecer a dona Eli, que tem proporcionado ao Jean e todo esse material que ainda o seu Dilmo tem à disposição e guardou esses anos todos. Fazendo essa conversa, vamos iniciar com o Jean. Por quê? Porque nós vamos trazer uma visão de quem não é canelense,
uma visão de quem estuda a história do acordeon no Brasil e chegando aí nesta pesquisa, neste conhecimento dele, a Sonelli, que eu acho que foi, né, Jean, a segunda maior produtora de acordeões no Rio Grande do Sul. Vamos discutir. Canela, hoje, pelo censo, tem 50 mil habitantes. Se nós voltássemos e somássemos toda a produção de acordeon da Sonelli, nós poderíamos dar um acordeon para cada habitante e ainda teria uma reserva técnica para os visitantes. Jean, vamos iniciar esta conversa com o olhar de quem vem de fora. Obrigado, Marcelo, obrigado pelas palavras e pela oportunidade. Olha o telefone. É o seu. Está aqui no bolso. A polícia não deixa a gente, né? Dona Alice não veio? Pronto. Mas, Marcelo, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Há tempos falávamos sobre isso, né? E obrigado a toda a família Opitz, a Eli, especialmente por ter, enfim, disponibilizado todo o acervo que o seu Dilma ainda tinha e guardou por tanto tempo, né? Então, isso é muito importante para contar a história. E agora temos uma outra parte aqui, os filhos do Gildo Opitz, né? Que aí fecha a história, né? Temos a história do lado do Dilma e do lado do Gildo. Então, estou muito ansioso para ouvir o que a outra parte tem a dizer, do que eu não conheço ainda, né? Acho que convém primeiro falar de como o acordeon chega aqui, né? E por que aqui. Então, o acordeon está vindo lá com imigrantes vindos da Europa, né? Chega no Brasil, a gente não sabe o ano, não sabe qual foi o modelo que chegou, enfim. Ele chega aqui e começa uma produção incipiente muito cedo, né? No final dos 1800, começo dos 1900, já temos produção no Brasil. A Sonelli vai começar, vamos dizer assim, 50 anos depois disso, né? Mas também de uma forma artesanal. Nós tivemos fábricas e fabricantes. A Sonelli começou como um fabricante, era uma pessoa lá, sozinha, né? Fazendo um acordeãozinho, que aprendeu com outra pessoa fazendo um acordeãozinho sozinho lá, seu Mesquita, lá em Três Cachoeiras, né? Três Cachoeiras, né? Isso, Torres, antigamente. Então, ele começa como um fabricante e vira uma fábrica. Isso é uma coisa interessante. E vira por dois motivos. Nós temos uma demanda muito grande por acordeões, década de 50, 60, o auge do acordeão, né? No Brasil e no mundo, não era um evento isolado aqui. Temos uma demanda e tem três coisas muito importantes aqui. Tem a metalurgia, tem a madeira e tem gente que sabe fazer, né? Os italianos que vieram, o seu Mesquita que ensinou o seu Dilmo. Então, a confluência dessas três coisas, madeira era abundante aqui na região, né? Acho que começou, inclusive, com serrarias aqui, né? Então, tem o polo metalúrgico de Caxias aqui do lado também, que eu não tenho claro se foi feito coisas para a Sonelli, mas intuo que sim, fizeram para tantas outras fábricas, né? Para Scala, para Todeschini, enfim. Então, imagino que também tenha servido de tudo, né? Então, o meu olhar é esse, vindo aqui, sabendo que era uma cidade, como tu falaste, pequena naquele momento, e que chegou a empregar, lá nos anos 80, já tinham parado com a produção de acordeões, mas chegou a empregar 800 pessoas, isso num universo de quantos mil habitantes tinha Canela em 80? Pois é, e vamos imaginar 18 mil, mas quantos deles eram idade de trabalhar, né? Então, vamos botar mais ou menos a metade, 9 mil, bom, 10% trabalhava na Sonelli, uma coisa impressionante, né? E, bom, hoje nós podemos contar essa história graças a ti e a todos que contribuíram com isso. Muito bem. O Jean fez essa introdução
e nós precisamos intercalar essa troca de informações, e vou provocar aqui o seu Ayrton e o seu Leandro para trazer a visão da família. Como iniciou? Porque a gente sabe que o seu Dilmo era o músico da família, e a família Opitz sempre foi uma família comerciantes, de negócios, né? E a música parece que está meio distante de um comerciante, né? E como surge essa oportunidade e essa visão de transformar um negócio à música? Boa noite, pessoal. Primeiro dizer da alegria nossa, do meu irmão e eu, podemos retornar aqui à nossa cidade natal e rever tantos amigos, pessoas conhecidas, outros, até pedir desculpa que alguns a gente não reconhece, mas é que, infelizmente, as outras pessoas mudam bastante, só a gente que não muda, parece, né? Então, eu peço já perdão, mas alguns eu já revi aqui, já lembrei. O que acontece é o seguinte, o tio Dilmo, ali pelo início dos anos 50, ele tinha um ouvido musical, tem ainda, excelente. Ele foi aprender a tocar acordeão lá em Porto Alegre com o professor Isidoro Laporta, talvez você conheça. Inclusive, eu e o Ayrton tivemos aula com ele também na Marlene Curso. E aí ele aprendeu rapidamente, logo virou um especialista, um maestro, e abriu uma escola de música, uma academia chamada Carlos Gomes, aqui em Canela, e tinha uma filial até em Gramado. E chegou a ter 150 alunos. E aí, inclusive, a origem do nome está vinculada a essa academia, porque ele fez uma espécie de um concurso entre os alunos para escolher um nome de instrumento para a gaita que remetesse a som e a Itália, porque era um país onde se usava muito a gaita, muitas músicas tocadas assim, e aí apareceu esse nome Sonelli, com os 2 L's, que remete à grafia lá dos italianos, que utilizam muito isso, né? E aí ele começou a escola, tinha uma renda, 150 alunos, e ele percebeu que tinham pouca oferta de acordeão na redondeza, no mercado, e também pagavam um preço caro por isso. E ele pensou, mas por que será que isso é difícil de fazer? Ele tocava nos bailes aqui no Serrano, no Juá, aqui para o interior, tocou bastante no Grande Hotel e também lá no Hotel dos Zanatas, em Rondinha. E lá ele conheceu essa gaita mesquita. Pelo que eles nos falaram, meu pai e o tio Dilmo, tinha um tal de senhor José Fernandes, José Otílio Fernandes, que era um funcionário da fábrica. E ele conseguiu ir lá, o tio Dilmo, e trazer esse seu José Otílio Fernandes para Canela com algumas máquinas, ainda manuais, porque não tinha energia elétrica. Isso estava, essas máquinas, lá na fazenda Chimarrão, ali na redondeza de Torres. E aí até, inclusive, o prefeito era o Dante Bertolucci, e ajudou bastante, mandou o caminhão da prefeitura lá, tombadeira, trouxe o maquinário e trouxe já seu José Otílio Fernandes e a família, que ficaram morando ali no depósito, no mercado, que o meu avô tinha lá na Oswaldo Aranha 392, ali que iniciou a Sonelli. Eu acho que o Santini chegou a trabalhar ali na Sonelli antiga, né, Santini? Aí o tio Dilmo começou a escavar lá no porão abaixo do mercado para fazer um espaço, para ali fazer a oficina, uma fabriqueta. O espaço era pequeno. E dali para frente faziam daí uma gaita por mês, daí já no outro ano, isso foi em 54, por aí, uma gaita por mês, 55 já foram 30 gaitas, uma gaita por mês, 12 por ano, em 55 já foram 30 gaitas por ano, mais ou menos. E aí, em 56, começa a melhorar, porque eu não sei como é que está o tempo aí, porque a história é longa. Em 56, aquela época, o Brizola era candidato a governador, e ele veio aqui em Canela, e o doutor Didi Irbe, que era dentista, se não me engano, levou o Brizola lá na fábrica da Sonelli, porque também haviam poucas fábricas aqui, só tinha celulose, que começou em 39, talvez o Hernani Reis.
E aí o Brizola, para fazer comício, foi lá, e aí o tio Dilma tocou gaita, ele adorou, se apaixonou por aquilo ali. Diz, não, se eu for eleito, eu vou arrumar um empréstimo para vocês fazerem uma fábrica grande, uma fábrica nova, maior. E aí ele foi eleito. E, para a surpresa do meu pai, do meu tio, o Banco do Estado, que à época chamava Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nem era ainda Banrisul, como é hoje, chamaram o pessoal lá, meu pai, meu tio, olha, tem uma linha de crédito aqui que o governador mandou disponibilizar para vocês iniciarem aqui a fábrica. Aí eles compraram ali aquela área ali onde tem lá o centro de eventos, as feiras ali no centro, ali eram 6 hectares. E aí no ano seguinte já construíram a fábrica. Tio Dilma foi para a Europa e ficou lá cerca de um mês para importar, trazer o equipamento, as ferramentas, as máquinas modernas. Ficou esperando concluírem e fazer o desembaraço para despachar para cá. E dali para frente foi de vento em popa, né? Foi até chegar a uma produção de mais ou menos 500 Uma curiosidade, de repente o seu Ayrton vai poder nos ajudar. O seu Dilma, na época, jovem, 20 e poucos anos. E onde é que ele foi buscar o escoro para iniciar o processo? No seu Afonso. Como o seu Afonso apostou junto nessa ideia? Ele começou apostando... Boa noite. Boa noite. Ele começou cedendo a residência dele, que era ali na Oswaldo Aranha, para que fosse iniciado atrás da residência dele a fábrica. E a habilidade musical do tio Dilma é que levou a ideia da fabricação. Mas o tio Dilma tinha mais habilidades musicais. Ele precisava de alguém também que tivesse mais habilidades industriais. E aí começou a parceria com meu pai, né? Com nosso pai. E queria comentar também que os óbitos fundadores não estão aqui. O nosso pai goza de perfeita lucidez, mas tem problemas de locomoção, já fica mais sentado, etc. O tio Dilma também que está com problemas de movimentação, mas a lucidez é perfeita. Os dois são fundadores. Temos também aqui o Clayton, que é nosso primo, e o tio Osmildo, acho que foi o primeiro ou segundo colaborador da empresa Sonelli na época. E o tio Osmildo, infelizmente, já se foi, né? Que era tio do tio Dilma e do nosso pai, né? Então, a história original foi esta. E nesse processo de criação, processo embrionário da Sonelli, a gente vê que a família se uniu bastante na produção. Até, acho que sobrou até para a dona Ela. Sim, trabalhava lá na fábrica, ajudava a fazer os foles. E ela começou, então, limitada, e depois ela passa para a SA. E aí entra a segunda fase, acho que da Sonelli, que tem ali na relação de sócios outros membros da família Opitz, os irmãos do seu Afonso, o Osmildo, o Edgar. Em 56, isso foi em 56, entrou na sociedade o tio Osmildo, o tio Edgar, entrou também o tio Armindo Aidrich, que era casado com a tia Raina, irmã do seu Afonso, o Hernani Opitz, o Arizão, conhecido por Arizão Opitz, mas o sogro do tio Dilma, o pai da tia Suzana Marques, o seu João Keller, tem mais um ainda, que se não me falha a memória. Foram uns 8 sócios que entraram e aportaram capital. Inclusive, meu pai vendeu a casa que ele tinha ali em Santa Terezinha e para aportar capital, para ajudar a trazer equipamentos novos, né? E ele ficou morando na casa do Rui Kohler, de aluguel ali em frente, né, na Oswaldo Aranha. Lembra disso? Em determinado momento, com o advento já do Bossa Nova, a demanda de acordeões caiu no país e a empresa enfrentou dificuldades. Tanto o tio Dilma quanto meu pai venderam suas casas e foram morar no prédio da Sonelli, cada um o tio Dilma no canto esquerdo e meu pai no canto direito, no segundo andar. Mudaram as residências para dentro da fábrica
E nós nascemos, então, praticamente, nos criamos dentro da fábrica. Era o espaço que a gente entrava, incomodava eventualmente os funcionários, né, Santini? E foi uma época difícil da empresa, aquela época. Daí, tiveram a ideia de derivar para móveis. E faziam as duas coisas simultaneamente. Fabricavam móveis. Era a novidade daquela época, eram as copas de fórmica. Fórmica era uma novidade. Fabricaram móveis e daí tiveram um crescimento maior, porque embora a demanda de acordeões fosse menor, a demanda de mobiliário era muito grande para magazines e etc. Daí a empresa cresceu muito naquela época, né? E eu queria comentar também que a gente estar de volta em Canela, toda vez que eu venho aqui, me faz muito bem para a alma. E eu lembro daquela poesia de Jaime Caetano Brau, que diz assim: venho de volta e caminho sedento de luz e paz, como um pássaro que traz calor do primeiro ninho. E aqui é o nosso primeiro ninho. Então, as raízes nossas estão aqui. Mesmo que você derrube uma árvore e leve embora, que aconteceu conosco, as raízes estão no solo daqui. E a gente sente essa emoção quando está aqui em Canela, encontra pessoas como encontramos hoje aqui, de tantos anos, companheiros de escola, companheiros de trabalho, jovens que eram mais jovens que nós, não é? E com 10 anos de diferença, que hoje a gente não reconhece, né? E pessoas também mais velhas, né? Que hoje estão bastante próximos de nós, como é o caso do Clayton aqui, que ele era adulto na época que eu era garoto. Nossa diferença é 4 anos, né? É pouca, né? Então, nos emociona muito essa situação e sentimos que o nosso tio e o nosso pai não possam estar aqui por problemas de saúde, mas adorariam e vão assistir isso com maior orgulho e com certeza com lágrimas nos olhos. Bom, essa fala do senhor Ayrton nos comove também, porque a gente sente essa nostalgia que vocês exalam na noite de hoje, esse sentimento de pertencimento à Canela. E a Sonelli é responsável não só por produção de instrumentos, como responsável por trazer elementos humanos para a nossa comunidade. E aqui um representante digno desse nosso pensamento é o seu Nelson Santini, que chegou em Canela em função da Sonelli. Seu Nelson, conta para nós quem é que lhe convidou para vir para Canela trabalhar na Sonelli. Boa noite a todos. Eu tinha uma amizade em Vacaria, porque eu trabalhei na fábrica de Vacaria, Storielli, e fiz amizade com o tal de Braulino. E o Braulino saiu de Vacaria e veio trabalhar aqui em Canela. E ele sabia que eu estava trabalhando em Caxias, no Frascati. O Braulino me mandou uma carta que me apresentasse aqui na Sonelli. Eu nem sabia onde que ficava Canela. Que ano era isso, senhor Nelson? 58. Aí eu peguei o ônibus e vim para Canela. Cheguei aqui, e me mostraram onde ficava a Sonelli, e lá me apresentei. Fechamos as conversas tudo junto, se acertamos e comecei a trabalhar em 58. E qual era a sua atividade dentro da Sonelli? Eu comecei a limar música. Depois, eu nunca esqueço que o Dirmo veio me perguntar se eu queria ser afinador. Eu falei, querer? Claro que eu quero, mas eu acho que eu não tenho ouvido para isso. Eu só quero saber se tu quer ser afinador. E virou as costas, saiu. E daí eu esteve lá na sessão de afinação, era no Eli Brunelli.
fiz um teste e ele pode sair, pode voltar para o teu serviço. E eu voltei para o meu serviço, não conversei com ninguém. Aí eles montaram meu quartinho com minha mesa de afinação. E aí eu comecei da primeira afinação, passei para a segunda, e depois repassava os acordeões quando estava pronto para sair para o comércio. Era a função minha e do Dilma. Primeiro eu repassava as gaitas, deixava pronta, o Dilma dava mais um repasse para ver se eu tivesse deixado algum defeito. E assim trabalhamos sempre, eu e o Dilma, sempre nós dois juntos. Obrigado. Muito bem. Jean, nessas conversas, e aqui nós temos a responsabilidade, porque temos 2 representantes do seu Gildo e do seu Dilma aqui falando. E neste acervo que te foi confiado, tem alguma menção de uma possível uma saída da Sonelli de Canela? Conta para nós isso. É verdade, eu trouxe essa carta original, tá, mas ficou presa na alfândega, tá no carro da mãe. Tem uma carta, começa dos anos 60, de um enviado da Sonelli no Uruguai, buscando provavelmente compradores, né, para os acordeões lá. E ele escreve assim, em termos muito grandiosos, que a fábrica seria muito bem acolhida no Uruguai, que as coisas já eram, eu não tenho a carta na mão, não vou mentir, mas me parece que já 66, 67 por aí, e queriam levar a fábrica para lá. A carta assim muito explícita, muito encorajadora. Era um ano que era um momento que o Brasil enfrentava crises econômicas, em 64, 65, 66, né? Baixa demanda, crise econômica. Então a fábrica quase foi para o Uruguai. Eu não sei se a família vai corroborar essa informação. Sabem dessa informação, seu Leandro, seu Ayrton? Olha, nós sabemos, e inclusive houve uma demanda, uma necessidade de criar novas demandas. Eu lembro que o pai foi para o México, nós realizamos algumas exportações, porque o mercado brasileiro não atendia mais a capacidade produtiva da empresa. E houve realmente esse pensamento, nunca virou numa intenção, mas houve o pensamento. Né? Lá não tinham fábricas de acordeon de conhecidas, e tinha uma demanda bastante forte lá, um consumo grande. E aquele período a empresa sobreviveu de algumas exportações que ela conseguiu fazer. Né? Mas para quais países a marca Sonelli exportou? América Latina toda, que eu lembre, e México também. Acho que Europa não me lembro. O tio Dilma deve saber isso, mas México bastante, América Latina toda. Canadá e Estados Unidos também, e alguns países árabes. Exportamos para lá também. Essa questão do Uruguai, eu não sei, mas eu estou aqui cogitando que pode ter sido alguma iniciativa do Brizola, porque ele estava asilado no Uruguai. E ele ficou muito amigo do meu tio Dilma. Afinidade, né? Ele ficou muito amigo do meu tio Dilma. E o tio Dilma, pelo que eu sei, teve indo lá ao Uruguai visitar o Brizola e levar ajuda para ele. Porque a gente ficou muito grato dele ter encontrado aqui o empréstimo para a gente. E a comunidade de Canela sempre colaborou muito. À época daquele empréstimo, o prefeito era o Danton Correia e o vice-prefeito era o João Wender. E os dois deram aval pessoal deles para o empréstimo para que a fábrica pudesse iniciar. Isso é uma informação interessante. Duas autoridades municipais tendo que ser avalista pessoalmente, né, para
Isso é importante, mostra o perfil destes dignatários do nosso município, né? E que nos trazem boas lembranças. Nessa produção, nós temos aí, aqui na frente, nós temos algumas coincidências ou não. Aqui tem uma Todeschini, não é Sonelli, mas a Todeschini tem, nesse acervo que está com o Jean, tem cartas trocadas entre o seu Dilmo e o proprietário da Todeschini. Tem. Eu lembro bem que tem um cartão de Natal, tem uma resposta a um cartão de Natal. Então, as fábricas se conversavam, né, nessas pesquisas que a gente faz. As fábricas todas meio que conversavam, inclusive, não é o caso da Sonelli, mas quando incendiavam algumas fábricas, as outras ajudavam com peças para continuar produzindo. Então, mantinham, sim, essa simbiose. E, só para completar, falando com o seu Danilo Arcari, que é um dos afinadores mais famosos, vamos dizer assim, da Todeschini, ele conta que muitas vezes ia a música da Sonelli lá para eles limarem, porque não venciam fazer aqui, e eles no contraturno, em casa, limavam músicas para a Sonelli também. Então, um dado interessante, muita música da Sonelli provavelmente foi limada por Caxias. gente que trabalhava em Bento. Na Todeschini. Nessas produções, e aí entra a parte da pesquisa da história do acordeon, das fábricas e indústrias de acordeon no Brasil. É difícil de a gente encontrar a número 1 das fábricas, né? E, coincidência ou não, nós temos aqui, que foi um empréstimo aqui para o evento do Júlio, a gaita Sonelli número 1. A gaita Sonelli número 1. E tem, na verdade, 2 Sonellis número 1. Como é que é essa história, Gia? E seu Nelson, agora o seu Nelson essa história eu junto. acho que quem pode contar melhor é o Nelson que estava lá. Lá não, mas mais perto que eu, né? Enquanto o seu Nelson vai introduzindo o assunto, eu queria que tu pegasse aqui a número 1 e mostrasse para o nosso público aqui, que nos prestigiam. Espera aí. Seu Nelson. Lembra daquela aquela verde que o senhor reformou? Como é que é a história daquela gaita que o senhor recuperou? Conta essa história. O que era? A história da gaita número 1 que o senhor recuperou e passou para as mãos do seu Dilma. E depois o Jean vai dizer o porquê 2 número 1. Aquela gaita que eu tinha lá em casa, eu não sei como é que ela voltou para a fábrica, não estou a par disso aí. Mas me trouxeram aquela gaita para reformar, recuperar ela. E eu olhei a gaita, faltava caixilha, faltava tampa, faltava uma porção de coisa. E como sempre meio apurado o serviço, botei na prateleira e ela ficou anos. Aí depois fechou a gaita, a fábrica, aliás, fechou a fábrica. Aí teve o Vitorazzi que me trouxe a gaita. Leva para casa e reforma ela, que a fábrica vai te pagar. E eu botei lá no sótão e lá deixei. Lá ficou quase 20 anos. E um dia estava um pouco de folga e eu vou recuperar essa gaita. Fui lá, abri a gaita, vi tudo que estava precisando, fiz. E um dia nós estávamos no escritório, que nós mandávamos fazer contabilidade lá. Estava no escritório, veio o Dilma. Aí eu disse para o Dilma, sabe o que estou fazendo agora? Estou reformando aquela gaita que você começou a fazer. Diz ele assim para mim, uma verdezinha, essa mesmo. Aí diz ele, não vende, eu te pago o conserto. E eu reformei, quando estava pronto, avisei ele veio lá e me levou a gaita. E aí?
Não. Essa aqui é. Mas e aí? Aí ficou naquilo, ele ficou a gaita e eu. Eu acho que meu tio nunca pagou, por isso que a gaita ficou com você, né, Santinho? Uma brincadeira só. Mas essa gaita, o seu Dilmo recuperou ela. Era a primeira gaita que ele E fez. que foi a número 1 experimental, né? E essa gaita estava com o seu Dilmo até recentemente. E agora ela faz parte do acervo do museu que o Jean está montando em Caxias do Sul, que em breve estará em Canela. E essa aqui, mas essa é a número 1. Como é que é essa história, Jean? Conta para nós. Até onde eu tenho entendido. Então, essa é a número 1 da fábrica, né? É a De produção. primeiro acordeon que fizeram na fábrica e colocaram um número em cima. A gente nunca vai saber se saiu algum acordeon anterior, sem número, impossível saber, né? O fato é que essa aqui tem o número 1 dentro, como sendo o primeiro acordeon produzido na fábrica e numerado na fábrica. Esse acordeon aqui é muito parecido a esse número 1, sem o número, né? Esse número 1, primeiro acordeon feito pelo Dilmo e depois reformado pelo Santini. Ela já apresenta diferenças. Isso aqui já parece uma Sonelli, assim, né? Tanto no letreiro quanto na tampa. Aqui ela não parece tanto. Ela tem várias características que lembram muito os acordeões Mesquita. Porque ele provavelmente fez, talvez até com peças da própria fábrica do Mesquita, não tem como saber hoje, né? Ela tem uma coisa muito característica aqui em cima, que é o fecho de folha. Em vez de ser um fecho aqui, é um fecho... É difícil de explicar, mas é uma bolinha que se gira aqui em cima, que era o sistema que a Mesquita usava. A Mesquita também tinha assim, esteticamente ela tem uma madeira grossa aqui em cima, esse acordeão também tem. O próprio Sonelli que está em cima é um Sonelli pequenininho, diferente de todos os outros que eu vi. Assim, dá para ver por diversos detalhes, né? Aqui, como a madeira foi cortada, assim, é muito parecida com um acordeão Mesquita, que, né, segundo o próprio Dilmo, aprendeu com esse Manuel Mesquita, chamado de Dé pela família, né? Essa história, então, temos duas número 1. A número 1. Uma número 1 sem 1 e uma número 1 com 1. Então essa é a primeira de produção. Confere, Santini. E muito bem conservada pela família Camilo, hoje nas mãos do Júlio, que tem um carinho muito grande por esse instrumento. Mas aqui na frente tem uma outra Sonelli. E essa Sonelli que está aqui na frente já tocou muito baile. E já saiu em muitas capas de disco, é isso, Jean? Muitas eu não diria, mas pelo menos duas. Para quem acompanhou a apresentação que está passando aqui atrás da gente, esse acordeão é um acordeão muito especial, talvez surpreenda muita gente, né? O acordeonista talvez de maior relevo, vamos dizer assim, para a cultura gaúcha, para a gaita gaúcha, a gente pode dizer que é o Albino Manique, né? Que começou tocando com uma Sonelli. Ele também, no material que estava com o Dilmo, tem uma lembrança da dupla mirim, ainda antes de virar os mirins, com o Manique, com o Chico Castilhos, tocando com um acordeão Sonelli. Um acordeão parecido com esse verde, um acordeão pequenininho, eram crianças, né? Eram crianças. Mas depois, e aí eu vou já pegar a história um pouco do Santini, porque eu ouvi dele, depois tu vai ter que confirmar isso. Aqui está na tela ali, a gaita, o Albino Manique com uma... Aquela o Albino Manique com uma gaitinha Sonelli, pequenininha, criança ainda, né? E aqui nessas duas capas de disco, ele está com esse acordeão que está aqui na frente. Esse acordeão, foram feitos 3 acordeões especiais na fábrica, né? Com um musicamento italiano que o Dilmo trouxe da Itália. Uma delas é essa aqui. Esse acordeão, quer contar, Santini, o que houve com isso aqui? Seu Santini, como é que essa gaita do Albino chegou na mão, voltou para as mãos do Dilmo? Como é que voltou? Foram 3, né? A gente
Só sobrou duas. Foram 3, sobrou 2, né? Uma pegou fogo. Dessas com musicamento italiano. Uma pegou fogo. Uma gaita especial que eu tinha. Eu acompanhei do começo até o fim. Eu fiz essa gaita, na verdade, fiz ela para mim, né? Aí, uma para Janete. outra para o Albino. E uma para ti. Outra para mim. Então, essa gaita eu fiz e botei na prateleira. Vou levar. O Dilma, como ele tinha um dedo e um ouvido que era fora de série, ele pega a gaita e experimenta. Aí ele entrou na minha sessão dizendo assim: o que tu fez nessa gaita? Eu, como estava interessado em levar, disse: nada. Ele experimentou mais um pouco. Foi uma cena assim que me lembra como se fosse hoje. Ele experimentou mais um pouco, experimentou e foi indo. Dizer o Dilma para mim: eu não sou bom. Claro, eu lidava com ele, né? Sabia que ele era num acordeão assim, ele era muito bom. Dizer: eu não sou bom. Tu não vende essa gaita. Proibido pelo patrão, terminou com as gaitas todas, a fabricação. Botei essa gaita numa xarifado. E lá ficou. Saiu dela uns pedaços de música, que o resto queimou tudo. Mas essa queimou, mas essa aqui não queimou. Essa aqui aconteceu depois. Essa do Albino. Com o Albino Manico. Essa foi feita com o Albino Manico. Né? Essa. Tá lá, ó. Ali, ó, na capa do disco. Quando queimou a fábrica, queimou aquela gaita que era para ele, e ele ficou sem gaita. O Dilma não tinha gaita. Aí ele foi lá no Albino Manique, conversou com o homem, e o Albino Manique ficou com pena do Dilma. Entregou a gaita. Entregou a gaita. Então, essa gaita que o Jean nos brindou com a música, junto com Israel, é a gaita que foi do Albino Manique, uma música italiana, na produção dela, e que depois o seu Dilma recuperou a gaita e conservou, e está aqui hoje fazendo este cenário de memórias da Sonelli. Seu Ayrton e seu Leandro, produção de gaita, mas nós temos aqui em cima um outro instrumento. E aí a Sonelli produziu não só acordeons, guitarras, violões, amplificadores. Como inicia esse processo? Quem produzia? Vocês tiveram alguma participação nessa mudança de produção? Eu tocava um pouco de guitarra e nós fomos obrigados pelo nosso pai a estudar acordeon. Nós estudávamos acordeon aqui em Canela. Com a Marlene Curso. Com a Marlene Curso. E eu tocava um pouquinho de solo e fiz uma parceria depois com o Davi Bis, filho do Fernando Bis. A gente chegou a fazer um esboço assim de uma banda na época. Mas o principal motivo foi o advento da bossa nova. O acordeon perdeu um pouco a importância como instrumento musical, porque a coisa passou mais para a corda, né? Contrabaixo, guitarra e violões também. Então, a empresa partiu para esse segmento devido ao mercado. Não houve assim um motivo específico. O motivo foi a abertura do mercado com a bossa nova.
Essa foi a origem dos demais instrumentos. Amplificadores, ela fazia, inclusive, a escaleta? Escaleta, que era só o teclado do acordeão a sopro, né? Mas o motivo foi a mudança do consumo de instrumentos musicais. Quem eram, assim como nós tínhamos o seu Santini, que foi um ícone na parte do acordeon, outros colegas dele, como Pedro Cabelon, e aí o seu Nelson depois vai dar outros nomes para nós, na produção dos instrumentos de corda, quem eram os carros-chefe, os funcionários que lideravam esse processo? Lembram? Eu lembro de alguns, inclusive, nós convidamos para estar aqui hoje, o Santini parece que convidou, o Valdir Faes, não foi? O Eduardo, que também trabalhou lá, o Eduardo me falou, o Eduardo Faes, o Valmor Faes, o Valdir Faes, o Irineu Henke, nós tínhamos lá também o turco lá, o Youssef Yassin, que lembra? O Youssef Yassin Abdallah Mayuk, que invernizava os acordeões, olha, os violões. Não entendi qual foi. Não, eu estou dizendo de alguns que trabalharam lá, que ajudaram no início a fazer os violões. No começo não me lembro. Não lembra, né? Tu ficava não, mais no acordeão, né? No acordeão. Eu me lembro, a gente morava lá dentro da Sonelli e só tinha uma paredezinha assim fininha, de pinos, e de manhã, antes de ir para o colégio, a gente já acordava com o Santini e o tio Dilma afinando as gaitas ali do lado da parede. Ali. Era aquela música de manhã cedo, né? E outra curiosidade, o Teixeirinha, que foi muito famoso naquela época, né? Inclusive fazia filmes, tinha fila que dobrava a quadra para ver os filmes dele. Ele esteve em Canela e teve lá na Sonelli, e também foi feito um acordeão especial para a Mary Terezinha, além da Janete, da dupla Nelson e Janete, né? Também foi um para a Mary Terezinha. E aí o Teixeirinha, inclusive, deixou o filho dele lá em casa, que ficou brincando com o meu irmão Germano, que é pequenininho, de 2 anos, por aí, 3 anos, e eles foram comer um churrasco ali no Tio Pequeno, ali no CTG. E aí depois voltaram e levaram acordeão. A Janete, pelo que o pai me falou, depois que a dupla encerrou a atividade, ela ainda tocou mais um período, e depois que ela parou de tocar, ela veio até a Sonelli e devolveu aquele acordeão. Eu não sei porquê e nem onde é que pode estar hoje. Essa parte eu não sabia, só da parte da Mary e do Teixeirinha. Quando que eles vieram aí para buscar o instrumento, aí o Dilma disse, na largada da fábrica, hoje o pessoal que vão sair, tu fica aí junto comigo, que vai vir aí o Teixeirinha e a Mary. Eu fiquei. Aí, quando chegaram, fomos lá, entregamos os instrumentos. Só que eu posso dizer, eles pegaram os instrumentos e saíram. Mas me lembro que foi uma gaita preta e violão também. Quando começou os instrumentos eletrônicos, eu acho que o tio Dilmo trouxe de São Paulo o doutor Edivaldo Mate, né? Evaldo Mate, e ele era engenheiro eletrônico e precisava desenvolver os amplificadores e o sistema dos captadores de som no acordeon e na guitarra e os amplificadores, etc. Inclusive, um dia eu fiz uma brincadeira infeliz com ele, seu Edivaldo, o senhor já está aqui há mais de 1 ano e não saiu nenhum instrumento musical ainda. Meu pai reclamou comigo que tinha um desenvolvimento todo dos captadores, do desenvolvimento eletrônico. Tem alguma coisa para falar sobre ele. Exato. Dentre uma das coisas super bacanas que estavam no acervo do Dilma, é um plano técnico de um amplificador. E estava também o amplificador. Então, tem o desenho técnico, se a gente quisesse fazer um novo hoje, né? Tem o desenho técnico e o amplificador. Diga-se.
quando começaram com guitarra e fazer o captador na fábrica, eu me lembro, eu acompanhei, montava a bobina, nunca me esqueço da voltagem de quantos metros tinha de fio. Tinha 870 voltas de fio numa bobina. Isso eu acompanhava porque depois que ele estava largado da fábrica, eu ficava dentro da fábrica para bancar curioso, né? E sempre meio acompanhado o Dilma. E o captador desse aí tinha 870 voltas. Seu Nelson, uma informação agora pessoal, só para nós aqui sabermos. Quantos anos o seu Nelson está? Sua idade. 89 anos. E então. Me dediquei sempre em cima do instrumento. Então é uma oportunidade assim de a gente ter pessoas que fizeram parte deste processo e nos dando os números de voltas que a fiação dava dentro de uma bobina. Então, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua memória e lhe dê saúde por muitos e muitos tempos. Jean, agora eu vou fazer uma especulação para ti aqui. Dentro do acervo do Museu WK, do museu que tu tem montado lá em Caxias, tem um espaço exclusivo Sonelli, né? O que constitui o acervo Sonelli no museu? O que está exposto lá, nesse exato momento, são 2 acordeões que eram do Dilma, o verde, esse número 0, vamos dizer assim, e o amplificador e as 2 caixas de som, que eu não lembro onde é que estavam, No Clube Serrano. Clube Serrano, isso. No Clube Serrano. Tudo que é fotos e documentação que o seu Dilma guardou, está lá, bem conservado, já todo digitalizado. Algumas das fotos estão passando aqui atrás da gente, não todas, né? Tem outros 2 ou 3 acordeões da Sonelli que já estavam comigo antes. Uma foto muito bonita do seu Dilma, um retrato bacana dele. Tem um termômetro da Sonelli em forma de contrabaixo, que imagino que fosse um brinde, né? E hoje mesmo a Eli me entregou uma coisinha super bacana que ela encontrou lá perdida, que é um chaveirinho da Sonelli. Um chaveirinho pequenininho, assim, daqueles fácil de perder, sabe? Mas que o seu Dilma guardou. Então tá lá o chaveirinho da Sonelli. O termômetro tá... Exatamente. Esse termômetro. Como é de hábito dentro das nossas exposições do memorial, a gente faz um breve intervalo para os comerciais, agradecendo sempre a colaboração do Espaço Sicredi, e a gente convida, então, para fazermos um breve intervalo, tomarmos uma aguinha, temos um biscoito e um café ali, e a gente logo volta neste bate-papo, e nós vamos abrir agora, logo em seguida, para interagir com esse público que nos prestigia aqui hoje. Pode ser? Então, fizemos um breve intervalo. Lembranças da nossa Sonelli, ícone da indústria de canela. Tenho certeza que a Sonelli foi um dos cartões postais da nossa cidade, que levou o nome de Canela para muitos países, para muitos rincões desse Brasil afora, América Latina, como já falamos aqui. E
a fábrica em Canela, acredito que isso influenciou que muitos estudassem acordeon em Canela. E aqui na plateia temos alguém que ainda deve de ter guardado, além dos instrumentos, que nem o Rodrigo tem as guitarras, tem acordeons. Outras pessoas, a Beta, acho que lá no Caracol, deve ter uma Sonelli guardada lá também, né? E nós temos aqui, que é um decano da nossa memória em Canela, o Almiro. Hein, Almiro? Eu acho que tu foste aluno na Carlos Gomes, né? Eu estudei 3 anos lá com o seu Dilma e a Suzana. Aí o seu Dilma me convidou para trabalhar na fábrica, então eu passei a estudar na Cenecista. Que ano isso, Almiro? 1958. Eu lembro assim, que quando veio o seu Mate lá de São Paulo, ele queria testar os amplificadores. Então, quando a gente tinha baile para tocar, né, a Sonelli emprestava para nós. Eu acho que não Musisul. tinha. O Musisul, acho que ninguém tinha tanto instrumento como o Musisul. E o seu Mate ia num carro e o Norley levava mais amplificador na DKV. Ele tinha uma Vemaguete, sabe? Então, bailezinho, assim, os bailes perto aqui, era assim que funcionava. Era o teste da produção da Sonelli era com o Musisul. Foi como você falou, né? Foi a Bossa Nova, e eu acho que os Beatles também, também foi uma importante. geração. A gente teria muito caso assim para contar, mas que saudade. Academia Carlos Gomes, onde é que era o local de aula, onde funcionava a academia? Eu comecei estudando onde hoje, bem na esquina da Júlio, com Augusto Pestana, que hoje está para alugar ali, o prédio do Dr. Rui. Era uma casa de madeira onde o seu Dino e a dona Suzana ensinavam para nós. E depois eles se mudaram ao lado do edifício Chequetes, para cá, para baixo ali, a casa que depois foi do seu Olímpio Nunes. Bem ali que a gente estudou mais tempo. E bem na frente tinha o seu Nelson Renck e o seu Armindo Aidrich ali. Tudo junto, incluído, né, como se diz, né? As famílias todas co-irmãs, era uma beleza ali. Para tirar fotografia, era só atravessar a rua, né? Era uma beleza. Ficava fácil registrar aquele momento. Logo surgiu o telefone, então a Suzana corria no telefone, ela não sabia o que ia fazer, se dava aula para nós. Você atendia o telefone. Bem no início foi assim, filho. Muito bem, vamos aproveitar aqui a presença do Clayton, que é filho do Osmildo, primos do seu Leandro e do seu Ayrton. Clayton, o que tu lembra da participação do Osmildo? Porque o Osmildo é um caso à parte, porque todas as fundações em Canela, de entidade, de clube, inclusive participação na Sonelli, o Osmildo estava sempre presente, né? E o que tu lembra, assim, da participação do seu Osmildo? Boa noite. Teve uma participação, assim, que foi um momento da vida que estava muito intensa. E lá em casa a gente estava muito ligado à Sonelli, né? Eu só posso falar do que eu vivi, do que eu participei, não do que eu ouvi. Isso nunca, assim, a gente olha assim, a Sonelli, ela cresceu, ela nasceu, ela fez acordeon. Não, ela passou trabalho, esse pessoal trabalhou, passou dificuldade, o dinheiro era pouco. Eu lembro que o pai saía todas as semanas, ele ia para Porto Alegre com uma pilha de promissória, de duplicata para descontar, porque Canela era ruim de banco, não tinha, né? Então ele ia para Porto Alegre, descontava a duplicata para pagar as contas aqui. Aí na outra semana ele ia com outras, o cara lá em São Paulo não pagava, ele tinha que resgatar e emitir outras duplicatas. Era uma correria atrás de dinheiro. E nessa tem uma história. Eu era pequeno, eu devia de ter uns 10, 12 anos, não estou bem lembrado. O maior representante da Sonelli do Brasil era um paulista. Ele comprava muita gaita e distribuía para aquele norte do Brasil lá. Só que começou a atrasar, não pagava. Os credores da Sonelli aqui botando a faca no peito. É uma luta.
E aí o pai foi a São Paulo. São as coisas que a gente lembra, assim, que ele dizia: botei 67 gaitas dentro da Kombi, já que eu vou de Kombi, vou vendendo no caminho. Essa é a Kombi, né? E eu lembro que a gente chegou nesse representante, o pai me disse na entrada assim: tu fica naquele canto e não te mete. E o sujeito chegou: Osmildo, bah, tem novidade? Tem. Tirou um revólver da pasta e disse assim: hoje tu paga. Hoje tu vai pagar. O pai depois contava que me levou junto para não dar o tiro. Para vocês entenderem o desespero de uma fábrica. Eram quantos funcionários aqui esperando por dinheiro, credores, o dinheiro não entrava e o cara pagou, né? Eram 22 Tauros, mas assustou. 22 Tauros, viu? Uma porcaria. Então, essa é uma história que eu vivi, porque eu fui junto com o pai em São Paulo. A gente sabia, como filho, sabia que ele estava muito nervoso, né? Claro. Ele vinha de Porto Alegre toda semana nervoso. Porque tinha que... Era aquela coisa, tira daqui, vende a janta para tu poder almoçar no outro dia. Né? A dificuldade era muito grande na época. Depois ela deu uma deslanchada, né? Depois que entrou na fábrica nova, ela deu uma capitalizada, subiu, entraram novos sócios, mas foi uma dificuldade muito grande, né? Como todo novo negócio, não é fácil de fazer, né? E então o Dilma, o Gildo tiveram coragem, eu acho que não tinham nada a perder por os que venceram as piores dificuldades, né? O início foi assim. O que eu me lembro assim, de mais forte foi essa. Mas é importante esses registros que fazem um paralelo. Por favor. Foi bom o Clayton mencionar isso aí, enquanto diz que a gente não tinha nada a perder, porque tinha entrado de cabeça mesmo, vendido casa, colocado tudo no negócio, e como tu mencionou, tem que pagar a folha, os funcionários, é muita responsabilidade. O pai conta uma história que eu chego até a ficar arrepiado quando eu lembro, que ele fez uma exportação de gaitas para a Argentina, num desses períodos de sufoco, e chegou lá, acompanhou, foi pegar as gaitas lá no porto e os teclados estavam descolando. Começou a abrir os estojos dos acordeões e os teclados estavam descolando. Não sei se o Santini lembra disso. E aí ele se desesperou. Ele estava contando com aquele dinheiro para voltar e apagar incêndio. Aí, o que ele fez? Ele pensou: eu vou rezar. Ele perguntou no hotel: onde é que tem uma igreja evangélica luterana por aqui? Aí explicaram para ele, ele foi caminhando, chegando lá. Era uma igreja com uma porta de madeira enorme, com um elefante esculpido na porta. Ele: não, isso não é da nossa igreja. Mas daí ele escutou um sino. Aí eles: não, mas esse sino parece o sino da nossa igreja. Ele foi caminhando umas 2 quadras, o sino foi ficando mais forte, ele foi caminhando, chegou lá, ele viu a igreja. E aí tinha recém acabado o culto. E o pastor estava à porta, como é na nossa igreja, né, Febinho? O pastor fica ali cumprimentando o pessoal. E aí o pastor olhou lá para o seu Gildo: mas o senhor aí, de onde que é? O senhor não é da nossa igreja? Não, eu estou com um problema muito sério com os acordeões e eu queria vir rezar na minha igreja. Mas como é que o senhor achou aqui? Eu vim pelo sino. Aí o pastor disse para ele: mas então foi Deus que te mandou aqui, porque a nossa igreja não tem sino. Mas ali está ainda aquele casal, está vendo ali, ó, chamou, espera aí, aquele casal, o pai deles tinha uma fábrica de acordeões aqui, que está desativada, mas eles ainda estão fazendo concertos, tem uma oficina, e ele vai te levar lá certinho, e aí ficou uma semana lá e arrumou tudo. Mas olha só, que depoimento forte, hein? E seguramente tem que ter sido a Anconetani, que era a única fábrica que tinha em Buenos Aires, né? Não, na Argentina. Isso, na Argentina. Como é que chama a fábrica? Anconetani. Provavelmente. Não, era a única fábrica. Entrando nessa senda trazida aqui pelo seu Leandro, do concerto e desse desespero, foi um desespero naquele momento, né? E agora há pouco, ainda
A Beta perguntava, Marcelo, eu preciso reformar a minha gaita. O seu Nelson está afinando ainda? E quem está dando continuidade a esse processo de afinação em... Tem uma gurizada nova aí, né? O Santini teve uma isquemia, né? E o lado direito, né? E ficou atingido. É justamente o E agora, quem afina a gaita? O rapaz que estava aqui antes, aquele rapaz ali, ó, que estava ali antes. Israel, por favor, fique de pé aí só para a continuidade. Ele isso Ele é E o Israel, nosso amigo e musicista de São Francisco de Paula, afinador de acordeon. Se vocês observarem ao lado ali, tem uma gaita diferente, uma gaita cromática, escrita Leonardo Caffi. Professor Leonardo Caffi. Foi um italiano radicado em Caxias, é isso, né, Jean? E que foi mestre do acordeon de ícones da música gaúcha, né? Com certeza, professor Adelar Bertucci. E aí já não precisa mais dizer mais ninguém. Oscar dos Reis. Edson Dutra. E por que essa gaita está aqui, Jean? Pois então, porque eu gosto de meter meus amigos em indiada, né? Sabe que tem o museu e eventualmente tem alguns acordeões que valem a pena. Vale a pena tocar de novo, vamos botar assim, né? Então, esse acordeão aqui, junto com outro acordeon que pertenceu ao professor Leonardo Caffi, que é Eleonardo, que está escrito errado. A família me doou esses acordeões, né? Estão lá no museu. Um deles está bem afinado, está funcionando perfeito, e esse aqui estava muito mal afinado. Meu amigo Israel foi visitar o museu e ele disse: eu quero levar uma gaita para afinar. Eu vou te doar essa afinação aqui. A minha doação para o museu vai ser uma afinação. Eu digo: mas eu sou contra isso. Ele sabe disso, né? Nós brigamos bastante lá. Eu disse: não, afinação, alguém tem que doar o pagamento. Tu faz o serviço, tu tem que ser pago, né? Mas aí ele encheu o saco. Ele disse: não, então peraí, vamos escolher um acordeão desses que vale a pena a gente botar para tocar de novo. E aí chegamos num acordo que esse aqui seria uma prova de fogo, né? Porque era um acordeão que estava em bastante mau estado. O professor Leonardo Caffi usava ele muito, né? Então ele levou esse instrumento para afinar, pensou que ia ser um pouquinho mais rápido, no fim das contas acabou, né, tomando um pouco mais de tempo, e ele ficou pronto justamente nesse mês. Ele ficou pronto, acho que ontem, né? E eu, sabendo do evento aqui, que iria interessar ele, disse: não quer me levar esse acordeão lá? E aproveita e já toca uma gaita aqui, né? E aí, dito e feito, por isso que tivemos duas gaitas aqui, e por isso que o Israel está nos abrilhantando a noite. Esse ofício de luthier, né? É cada vez mais raro. Então, Israel, cumprimentos pela dedicação do teu trabalho. Sei que és um pesquisador, tem livro editado sobre a história do bugio, né? E fica aqui o convite do nosso público aqui de conhecer o trabalho que o Israel desenvolve e o ritmo bugio que ele catalogou, pesquisou e eternizou nessa nova obra. Mas o Rodrigo, canelense aqui, apaixonado por carros antigos, mas também pela música e instrumentos musicais, né, Rodrigo? E eu sei que tu tens um pequeno acervo, Sonelli. Tem. O que compõe o teu acervo? Mas são os acordeões mesmo. Tenho alguns acordeões, não muita coisa. Até eu sou apaixonado pela marca. Eu tenho outras marcas também, Todeschini, Scala, Scandale, mas para mim, Sonelli, eu não sei. O som pode não ser o melhor, mas é o que entra melhor no meu ouvido. E até eu queria fazer um adendo, que foi falar do seu mate antes, da parte elétrica e eletrônica da guitarra. Pode ter demorado, mas eu vou dizer, essa está funcionando e nunca foi mexido. Então, o que ele fez na época, realmente foi uma coisa fora do comum. Eu acredito que sim.
Inclusive, o slogan da Sonelli era tradição em qualidade. E está aí para comprovar. Hein? Qualidade. E só para, já que estamos falando de acervo, né? Eu esqueci de mencionar, lá no museu também tem 2 violões da Sonelli, que estavam originalmente com o seu Dilmo, né? E estão agora no museu lá, vieram também como doação. Os violões, a gente vê mais guitarras, né? Mas os violões estão lá, bem conservados. Já que estamos agora na parte das cordas, né? Nós temos aqui 2 músicos, o Saulo e o Gota, tá aqui, acho também. Se tem alguma contribuição, qual é a experiência de vocês com a marca Sonelli? Boa noite a todos. Tudo bem? A experiência que a gente tem quando a gente formou uma banda, os Lunáticos, na época, banda de rock, tocava os rocks antigos e tal, e Jovem Guarda, né, Gota? Tocamos muito baile. A gente começou a adquirir os instrumentos para formar a banda, né? Essa banda começou, que existia uma banda em Gramado que chamava de Fredermaus. E essa banda foi extinguida, eles terminaram com a banda, onde 2 dessa banda, que era o Henrique e o Levino, vieram montar a banda conosco. Aí era o Levino, era o Henrique, eu, o Gota e o Assis Lírio. Montamos uma banda, tocamos 6 anos. E aí adquirimos instrumentos Sonelli. Eu tocava com uma Sanremo, uma guitarra Sanremo da Sonelli, e o Gota também, né? Uma verdinha, uma mais escura. E compramos os aparelhos também Sonelli. Então nós tínhamos 4 104 da Sonelli. Eram os amplificadores com caixa. Um 104 eram 4 caixas de voz. Um era para guitarra, o outro para o órgão, né? E o outro para o baixo. Do baixo eles fizeram uma caixa da Sonelli que vinha com 4 alto-falantes. Era o Thunderbird, né? Thunderbird. Então nós carregávamos esses instrumentos tudo numa Kombi. O Bonatinho que nos levava para Caxias, para São Francisco, para tudo que era canto, com aquela Kombi. E no início nós íamos de Kombi também, né, Gota? E então era um montoado dentro daquela Kombi, né? Então depois o Henrique tinha um DKV, né? Um DKVzinho vermelho, desse antigo. Né? E aí nós viajávamos os 4 bonitão no DKV e os instrumentos iam na Kombi. Já estava começando a crescer, né? Ficar poderoso no negócio. Era um comboio. Era um comboio. Só que tinha um problema de DKV. Volta e meia caiu o radiador, tinha que barrar com arame, né? Mas foi assim, nós tocamos diversos bailes em São Francisco, tocamos baile de fim de ano em Serafina Correia, tocamos muito nesses 6 anos. É a experiência que a gente teve. Era excelente o som das caixas de som naquela época, eram umas coisas melhores que tinha, né? Não tinha muita coisa naquela época, e era excelente. Então foi isso a nossa passagem. Não sei se o Gota quer falar alguma coisa. Quer completar alguma passagem? Boa noite. Essa nosso conjunto, os Lunáticos, que ficou um nome meio estranho, para a época já era meio estranho, hoje mais ainda. Né? Mas a gente montou e começou a fazer um repertório assim, olha, que era um repertório que nós tocávamos em praticamente quase todo o estado, e era Caxias, e era em tudo que era canto lá, aqueles lá que o Israel conhece bem, Caxias, já até falei com ele, tocava na boate Calhambeque, que era famoso, do Roda Viva, no Padrinho, não sei mais qual é os outros clubes que nós tocamos, era todo fim de semana. Né? Mas, no começo, nós, claro, não estava também muito bem aparelhado, né? E daí foram lá na Sonelli e tal, todos os membros lá do conjunto, lá, nós temos que comprar e tal, vamos fazer publicidade para vocês também, porque a banda está indo bem, né? Então tinha aquelas 4 caixas aqui nos pedestais que tinha, assim, sabe, ia na frente. Sonelli, bom, os caras paravam para olhar, porque aquele tempo era, mesmo os lá de Caxias, que eram muito mais conhecedores que nós, né? Aqui, eles paravam, olhavam e depois até eu falei uma vez com o seu Gilton, tem o pessoal de Caxias vindo comprar bastante instrumentos de nós aí lá, acho que era Rei da Música, veio aqui, comprou e tal, né? E eu ganhei de presente, tá, do pessoal da Sonelli, lá, da diretoria lá, um violão. O primeiro violão modelo folk, tá, que a Sonelli fez, que era um violão que tinha assim mais largo a caixa, né, e maior.
foi dado para mim. E eu guardei aquele violão por muito tempo e toquei com ele, mas depois aconteceu um acidente lá e... Não, mas não deu acidente. Caiu de cima do armário. Então, era isso aí, né? Eram grandes tempos, bons tempos lá com a família Sonelli, lá que a gente conviveu. Obrigado. Dentro dessas contribuições, assim, a gente vê que a Sonelli, por ser a principal indústria de canela naquele período, muitos canelenses trabalharam, começaram a vida profissional. Eu até fazia essa comparação com o Vebinha hoje, na prefeitura. Assim como as prefeituras em cidades pequenas proporcionam um giro muito grande de colaboradores, essas empresas ícones também, né, nas comunidades. E acredito que as famílias, dificilmente aqui em Canelas, famílias antigas, não tem alguém que passou pela Sonelli. Até eu aproveito, né, meu pai, o José Luiz está aqui também, teve uma passagem na Sonelli, e assim tantos outros. Hoje está aqui o neto, o Júlio, né? O avô dele trabalhou na Sonelli, tanto que ele tem a gaita número 1. E aí nós vamos poder pegar testemunhos aqui de tantos outros. E isso marca, assim como o Rodrigo disse que talvez não seja, não é o top, mas é aquilo que acalenta o coração da gente. É a marca, é o pertencimento, e a Sonelli tem isso com Canela. Então, é muito importante esse momento de valorizarmos a trajetória da Sonelli. Alguém quer fazer alguma colaboração, dizer alguma... Por favor. O seu Santini disse que tem 89 anos. Eu tenho curiosidade de saber qual a idade do seu Dilmo e do seu Gil. O seu Dilmo está com 95? 96. 96. E o seu Gil do 94. E só para que conste, nós fomos lá pegar o acordeão com ele lá. Ele manifestou, né, Israel, muita vontade de vir conosco, mas sabe das limitações, né? Então, ele tem uma TV grande, ele disse, não, nós vamos gravar tudo e o senhor vai poder ouvir. Mas antes de sair de lá, nós tocamos uns bons 45 minutos lá, né, para ele. Acho que ele ficou muito contente, estava super contente que nós vimos aqui, e tenho certeza que está ansioso para assistir tudo depois. O seu Afonso, que também foi o fundador, faleceu com 96 anos, no ano 2001. Ele é de 1905. Ele chegou aqui na cidade, ele tinha 2 anos de idade, e aí o meu avô conta que o pai dele dizia que só haviam 3 ou 4 famílias aqui. Tinham os Fazen e os Franzen, ali no Caracol, e depois tinha aqui os Wortmann e os Dietrich, se eu não me engano, e o Correia. Era isso, não tinha mais nada. Então, era um mato, né? Uma floresta. Eles foram morar ali no Campestre do Canela, né? Então, tinha que andar a cavalo 1 hora, 2 horas para encontrar um vizinho. A longevidade da família de vocês é um exponencial. O Osmildo, por muito pouco, não chegou aos 100. Né? Foi com 99 anos. Então, realmente é uma família longeva e que participou muito na nossa comunidade. Mas, para nós ainda levarmos mais um pouco o nosso encontro aqui, eu vou fazer uma provocação ao Jean. Né? Jean, agora falar um pouquinho do museu. Quantas marcas de acordeon produzidas no Brasil? O que constitui esse acervo? Por que eu estou fazendo essa indagação ao Jean? Para que nós possamos tornar público, além do trabalho que tu faz de Instagram e divulgando nas redes sociais,
para que a comunidade Canela seja mais uma força viva para te provocar e trazer esse acervo para Canela. O que constitui o acervo do museu? Bom, vamos lá. Quantas marcas eu não saberia dizer, né? Inclusive, tem um dado interessante, a Sonelli fabricou uma outra marca de acordeões que a gente não vê muito seguidamente, que é a Caravelle, né? Foi feita essa marca também pela Sonelli. Então, há muito mais marcas do que fábricas, né? Há fábricas que fabricaram diversas marcas. Lá, tu conhece bem o propósito, é um museu que se pretende ter exemplares de todas as fábricas e fabricantes que nós tivemos aqui no Brasil, né? A Sonelli não é um fabricante, é uma fábrica. Ela fabricou muitos instrumentos, está entre as grandes fabricantes, né? Junto com Todeschini, Scala, de Bento e com as 4 de Caxias, né? Tupi, Frascati, Mondiale, Universal e a Soprano. Né? A Soprano. Então, e a Veronese de Porto Alegre. Então, assim, isso são assim as grandes fábricas que a gente teve aqui. O resto, assim, em maior ou menor sentido, são fabricantes, são artesãos que fizeram. Era a Sonelli do começo, era a Sonelli de 53, né? Então a Sonelli deu esse passo a mais. Então, lá, essa coleção não foi iniciada por mim, né? Ela já vem da onde é a origem dessa coleção? De um bom tempo, desse colecionador, amigo meu, que eu gostaria que estivesse aqui hoje, também já conta 89 janeiros, né? E mora um pouco longe, que é o seu Vendelino Kinzel. Qual é a cidade dele? Ele hoje está morando aqui em Picaracafé. Tá? Então, tem esse acervo aí com pelo menos um acordeon de cada marca fabricada no Brasil. De cada fabricante. Faltam algumas peças aqui, outra ali, mas estamos falando de um universo de uns 300 instrumentos, mais ou menos. E aí, claro, contando com alguns instrumentos importantes, né? Um deles está aqui, que é o do professor Eleonardo Caffi. Espero que em algum momento, o seu Dilma já me prometeu, que o do Manique venha para o museu. Um acordeão do Pedro Raimundo, está em fase de restauro já. Acordeões feitos aqui por um casal de italianos, Cesare Appiani e Maria Savoia, que ensinaram o Luiz Matheus Todeschini a fazer acordeon. Então, coisas assim que nos ajudam a contar a história do acordeon no Brasil, né? Mas quando é que veio a Scandale? Não sei, né? Você tem que perguntar para os italianos, né? Estou escrevendo a nossa história. Senão, se nós não contarmos ela, acho que os italianos não vão contar, né? Então, e estamos aqui, felizmente, na companhia de quem fez essa história, né? O seu Dilmo está aqui ainda, o seu Gil, eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas está aqui conosco. E os amigos aqui que, né, viveram dentro da fábrica. Então, é isso que tem lá. Acredito, talvez a única família alemã dos instrumentos musicais seja a nossa, né? Porque todas que eu conheço são as familiares são italianos. E é uma coisa super interessante que todo mundo acha que Sonelli é um sobrenome. É um sobrenome. É um sobrenome, porque Todeschini é um sobrenome, né? Sobrenome. Frascati. Em Blumenau teve a Hering. A Hering em Blumenau. Eu teria que dar uma pensada aqui, mas acho que realmente a Hering e a seu Ayrton e seu Leandro. A comercialização do produto Sonelli. A gente viu aí o depoimento do Clayton, São Paulo tinha um grande representante, mas a cultura gaúcha sempre, a gaita fez parte, pelo menos desde a chegada dos imigrantes, ela se incorporou na cultura gaúcha. E aqui no Rio Grande do Sul, qual eram os principais pontos de venda do produto Sonelli? Região metropolitana, como é que funcionava isso? A tia Leda, que é viva, é irmã do pai e do tio Dilmo, o tio Lito, que era nosso tio, tinha casado com ela, tinha uma loja de instrumentos musicais em Caxias do Sul, uma em Pelotas
E era Rei da Música, e outra em Porto Alegre. E Juí também. E Juí também. Então, a Sonelli tomou essa iniciativa com o cunhado de abrir essas 4 lojas que comercializavam, cada uma para a sua região. E o Juí atendia aquela região de Passo Fundo, Carazinho, aquelas imediações. Pelotas, que o meu primo aí conhece bem, o Clayton, aquela região ali. E tinha em Caxias e Porto Alegre. E tinham alguns representantes, um em São Paulo, que era grande, outro no Nordeste. Essas eram as principais formas de distribuição. Depois chegou a fazer vendas para empresas assim como Mesbla, etc., que tinham departamentos de instrumentos musicais, que eram redes grandes de lojas. Mas a comercialização era mais ou menos desta forma, né? Eventualmente também faziam vendas diretas de pessoas que vinham aí na Sonelli, por conhecerem, fazer as compras. E às vezes tinham descontos especiais, como é o caso do nosso amigo, porque tocavam, iam divulgar a marca, né? Mas não era um mercado fácil, era um mercado difícil, porque era um percentual pequeno, em torno de 5% da população, uma calça, um sapato, todos usam, mas instrumentos musicais é uma coisa mais específica, né? Nos anos, um instrumento nobre, principalmente para as moças, no início do século XX, era estudar piano. E acredito, Jean, que o acordeon veio facilitar um pouco, porque o piano, além de ser um instrumento grande, também de um custo muito elevado. E o acordeon, acho que veio no meio termo, né, para dar mais acessibilidade ao instrumento. Tu tens alguma indicação sobre esse período? Sim, inclusive, várias fotos estão passando atrás da gente aqui. Muitas meninas, né, tocavam esses instrumentos na década de 50 e 60, e até um pouquinho antes, 40, vendo as páginas dos jornais antigos, na coluna social, a pessoa, né, a menina prendada, ela tocava acordeon, né, era um dos dotes que colocavam, assim, né? Muitas fábricas, a Sonelli, eu não lembro disso, mas muitas fábricas fizeram instrumentos reduzidos, né, menores, então que pesam menos e tem a tecla menor para dedos menores. Né? Ou as cores, muitas vezes, né? Cores mais femininas, tem acordeon rosa, assim, algumas cores que não eram o tradicional branco e bordô, que a gente vê sempre, né? Branco, aliás, o preto e o bordô, né? Destinado para esse público feminino. Também no acervo do Dilmo tem os livretos das formaturas da Carlos Gomes, da escola. Aliás, hoje mesmo a Eli me mostrou o selo. Aqui na tela temos uma imagem. Ó. Exatamente, olha a quantidade de meninas. Olha a quantidade de meninas aí. Hoje mesmo eu vi um selo que era colocado provavelmente nos diplomas da Carlos Gomes, mas eu falava do livreto, porque ali no livreto tinha o paraninfo, né? E tinha quem estava se formando, e eram muitas mulheres, né? Muitas mulheres se formavam em acordeon nesse período aí. E muitas eram professoras, né, de acordeon, aqui em Caxias, aqui em Canela também. Então, seguramente tinha isso. Se perdeu um pouco e hoje a gente vê voltar. Né? Aqui em Canela tem algumas meninas que tocam. Sim. Isso aqui em Canela nós tínhamos, além dos professor Dilmo e da dona Suzana, a professora Elma Schmidt, a Marlene Corso, né, Almiro? Quem mais? O professor Almiro Ataíde, a Júlce, Gaita Sonelli. No Colégio Marista, onde eu estudei, muitos aqui estudaram, né? Tinha 2 gaitas Sonelli, 80 abaixo, preta, aquela com a tampa ainda que o abafador, né? O abafador e uma ainda que temos, né? E o Toninho que está aqui tocou muito nela,
E o meu pai também tocou nessa gaita, que foi um presente da Sonelli para o CTG Querense, que é uma gaita Sonelli azul, e que ainda está preservada. Então, é um dos ícones ainda que temos, com as tradições da cidade, a marca Sonelli. Alguém que... O Eduardo. Boa noite. Eu queria parabenizar aí os painelistas aí pela rica história que traz. Dizer que lembro quando pequeno, na casa do meu avô, que existia uma gaita lá, Sonelli. Só um pouquinho, Eduardo, só para os convidados. Tenente Edir, o avô dele. E tinha uma gaita Sonelli lá, e essa gaita, eu não sei nem por que estava lá, porque na família ninguém tinha o dom da gaita, da música, né? E essa gaita desapareceu lá pelos anos depois, desapareceu e o meu primo já era adulto depois. Ele disse, eu vou atrás dessa gaita. E eu acho que ele passou uns 5 anos indo de um e outro até que ele conseguiu recuperar a gaita, e hoje está com ele. É uma azul francesa, acho que é uma referência muito linda. E falando da questão de professores, assim, eu sempre tive o sonho de tocar gaita, nunca consegui, tentei, fiz 1 ano ainda, depois de aula com a Julce. E falando das mulheres, né, a Julce me relatou me contou agora, a primeira vez que eu vejo uma imagem da formatura ali, né? E ela disse que era muito comum, né, as meninas, então, fazer aula de gaita, e aí era a época também de por que paravam de tocar, porque casavam, né? Então, os maridos não queriam que elas tocassem fora. Então também a história é bonita, né? Queria fazer uma pergunta em relação à questão do forró. É o mesmo acordeon, assim, é o mesmo equipamento que se fazia aqui em Canela, que era utilizado nas bandas do Nordeste, que é um instrumento, é um ritmo muito difundido lá, ou tem diferenciação? Vou largar para o Gia a pergunta aí entre a cordiona e a sanfona. Acordeon, gaita, sanfona, é tudo a mesma coisa, né? Há diferentes tipos de acordeon, diferentes tipos de gaita, mas, enfim, é tudo a mesma coisa. São nomes carinhosos, enfim. E tem lá no acervo do museu um disco que estava com o Dilmo, que é um nordestino. O nome do disco é Asa Branca, tu lembra, né? Asa com um Z ainda. E ele está com uma Sonelli, assim. Então, é mesmíssimo produto, com certeza. Nós estamos já quase se aproximando do final do nosso encontro, e depois, ainda para terminar, eu gostaria que o Israel e o Jean ainda nos brindassem com mais alguma interpretação. Deve ter mais gaiteiro na plateia. O Jean, eu toco bandoneon. Eu não trouxe o bandoneon, né, Jean? O Jean também toca bandoneon, que era um instrumento que o seu Dilmo tocava. Até vou fazer um relato curioso aqui, que nós tivemos a primeira vez levando o Jean lá no seu Dilmo, junto com a dona Eli. O Jean levou o bandoneon. E o seu Dilmo olhou para aquele bandoneon, é o meu bandoneon. Então, a gente vê o carinho que o seu Dilmo tem pela música, né? Eu lembrava outros nomes aqui que foram professores de acordeon em Canela. O Pedro Caberlon, além do seu Nelson, também. O seu Nelson também teve um período que ensinava acordeon. Tivemos a professora professora Joana. Então, são nomes assim que a gente vai lembrando, né, e que fizeram parte da musicalidade de Canela, que incentivaram muito o conhecimento dos instrumentos musicais, principalmente o acordeon.
E Canela, aqui, eu acho que nós tínhamos uma referência também de venda de acordeon, que era a Casa Raimundo, né? Acho que Casa Raimundo também era um dos pontos de venda aqui do instrumento na região e que deve ter divulgado aqui por São Francisco, Canela, Jaquirana, Cambará, essa região, porque aqui em cima da serra é difícil achar uma família que não tem um gaiteiro, né, Israel? Então, a Sonelli acho que faz parte desse processo todo. Coloco a palavra à disposição do seu Ayrton e do seu Leandro. Já vamos entrando para as considerações finais, né? Depois vamos fazer com o Jean e o seu Nelson, iniciando com vocês. Muito bem, eu gostaria de fazer um registro em memória à minha mãe, que trabalhou também durante 30 anos lado a lado com meu pai, me ajudou a criar os 5 filhos e também tem uma grande participação nisso, nessa história toda. E queria agradecer a vocês todos que se empenham tanto para fazer esses encontros. Eu tenho acompanhado de longe, estou morando em Curitiba, assisti aquele das parteiras, assisti o outro da rádio também, e eu acho isso uma forma excelente de passar a tradição, porque as pessoas ficam tomando conhecimento, os mais jovens, através de depoimentos de fontes primárias. E isso é muito importante para a nossa cultura, né? E sabemos a importância da cultura para um povo, então eu queria agradecer por vocês terem essa iniciativa, os patrocinadores, todos os demais, e dizer que a política é rio abaixo da cultura. Então, o sucesso de um povo, de uma sociedade, depende muito disso, a gente transmitir essas histórias, essa cultura, de geração em geração, né? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria, já que o Leandro falou na mãe também, agradecer a Eli, que está tratando tão bem o nosso querido tio, cuidando com todo o carinho, né? Que está fazendo isso há muitos anos. Agradecer às nossas esposas que estão aqui presentes também, que eu acho que aprenderam um pouco do que é esta história da nossa vida, e a vocês fazerem isso neste momento que meu pai está vivo, que meu tio está vivo, mesmo não podendo estar presentes, é um afago, é um carinho, é uma atenção especial com eles, né? Porque nós nunca saberemos como é o amanhã, né? Mário Quintana dizia assim: a vida é uma estranha hospedaria que a gente deixa quase sempre às tontas. Nunca nossas malas estão prontas, nunca nossa conta está em dia, né? Talvez fazer essa homenagem a eles há alguns anos no futuro não teria a importância que fazer agora que eles estão vivos e vão assistir, com certeza, né? Muito obrigado. Para mim, acho que me compete agradecer a ti, né? Na verdade. Tudo que... Memorial. Não, mas é anterior a isso, né? Eu só consegui contato com a Sonelli, né? Com a Eli, agora com os sobrinhos do Dilma, filhos do Gildo, por tua culpa, né? É culpa, não é? Por tua culpa. Sempre tem um culpado, né, Israel? Tem que ter um culpado. E sou muito grato, né? Foi um contato de rede social, assim, meio despretensioso, e numa passada aqui nos conhecemos, né? Um dia frio, tomamos um café lá e tudo aconteceu, né? De repente, toda a história da Sonelli aí, que eu julgava perdida, né? Encontramos tantas coisas legais, tantos instrumentos, os instrumentos são de menos, porque isso a gente consegue no mercado. É só comprar o instrumento, né? Mas acervo documental, o acervo documental é o mais importante, né? E, bom, esses relatos de primeira pessoa, né? Então, fantásticos, né? Então, tu é o culpado. Eu queria te agradecer a ti, inclusive, porque por ti e outros amigos que eu conheci. O Santini também, né? Que me contou muita coisa da Sonelli, né? Então, obrigado, Santini. Seu Nelson, agora com o senhor aí para fazer um fechamento. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que já foi dito tudo. Não, a gente se lembra de muitas coisas, como se encontrar com pessoas assim,
E um lembra o outro, a gente se lembra muita coisa e dá saudade nisso aí, né? Obrigado por tudo, desculpa. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Vocês devem estar curiosos e é proposital. Nós falamos aqui do início da Sonelli, do desenrolar desse processo, dos colaboradores, das histórias, das experiências, e não falamos do desfecho, do fim da Sonelli. E aí eu assumo essa responsabilidade. Por quê? Porque a Sonelli não se apagou. Sonelli está aqui. E nós levamos essa marca, essa história à frente. Aquela imagem que está ali passou, porque o fogo consome, se termina, mas o som, a música, a história permanece. E essa é a função do memorial: trazer, reviver e preservar a nossa história de Canela. E a Sonelli faz parte dela. Assim, agradeço de coração a presença de cada um dos senhores aqui. E o último a falar já me pediu, o Arthur queria ser o último a falar, depois eu vou te dar o microfone. Agradecer a presença de cada um de vocês que nos proporcionam momentos como esse, e a toda a diretoria do Memorial por acreditar que Canela ainda tem muitas histórias a ser contadas. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos um bom final de semana. Muito obrigado. O Arthur quer fazer a despedida? Obrigado por todo mundo que veio. O Jean e o Israel terminam com uma interpretação? O Rodrigo? Por favor, Rodrigo. Não, só chega junto aqui. Júlio, vem com a tua gaita aqui, pelo menos segurar, vamos fazer uma foto junto depois aqui no final. Toninho, vem cá um pouquinho. O Toninho vai fazer um verso de improviso tocando na gaita que foi do Albino Manique, do seu Dilmo, e que é um ícone da Sonelli. Pode ser, Toninho? Toninho não refuga um pialo, né? Um verso de improviso sai. Enquanto isso, enquanto o Toninho se habilita aqui a tocar, o Nicão quer fazer uma divulgação. Nós vamos entregar agora aos nossos convidados um mimo do memorial. Marcelo, por favor. Seu verso aí, por favor. Vai, distribui para todos. Excelente. Traz essa time para cá. O Marcelo me deu um pialo aí meio... Não, mas eu ajudo. Meio gaúcho isso, ajuda aí. Pialo. Vai ser pesado fazer com o sutiã, né?
esse abraço apertado. Desculpa eu, pessoal. Só uma. Ele toca a gaita dele? Como é que ele vai tocar? Agora só para cantar o verso. Pega ele aqui também, um carro. Só para cantar o verso. Nem começou a beber ainda. Olha aí. Agora. Não, para. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de encerrarmos, 2 avisos de utilidade pública. Não esqueçam, por favor, as assinaturas de presença ali à frente. Ali à frente também há canecos do memorial disponíveis para quem estiver interessado em comprá-los. E, finalmente, uma justificativa sobre a ausência do presidente Paulo Drexler neste evento. O presidente sofreu um pequeno acidente doméstico que o impossibilitou de estar aqui conosco hoje. Está bem, está apenas em repouso e não pôde se deslocar. Muito obrigado, boa noite.